10 coisas que foram proibidas porque algum idiota estragou tudo. Vamos direto ao assunto. Número 10. Selfie em lugares perigosos. O instinto de sobrevivência costumava ser o nosso melhor conselheiro, mas ele parece ter sido substituído pela necessidade desesperada de validação digital. Antigamente, olhar para o abismo no Grand Canyon era uma experiência introspectiva e poética. Hoje, é apenas o cenário para alguém se equilibrar em um pé só enquanto segura um bastão extensível. O problema é que a gravidade não se importa com quantos seguidores você tem ou se o filtro escolhido realça o pôr do sol. Após uma série de incidentes envolvendo quedas de penhascos, encontros fatais com ursos que não queriam sair na foto e atropelamentos por trens em movimento, governos e parques nacionais decidiram que o bom senso precisava ser institucionalizado. Áreas de preservação e pontos turísticos icônicos agora exibem placas de proibição que parecem óbvias, mas são dolorosamente necessárias. Existe uma diferença técnica entre ser um explorador e ser alguém que ignora uma fita de isolamento para ganhar 50 curtidas. Quando as autoridades precisam instalar grades de 3 metros de altura em um mirante histórico, não é porque elas odeiam a estética da fotografia, mas porque se cansaram de recolher smartphones e os donos deles do fundo do vale. A psicologia por trás disso envolve uma distorção cognitiva, onde o risco percebido diminui diante da recompensa social imediata. Infelizmente, para alguns, a última coisa que passou pela cabeça antes do impacto foi se a legenda estava realmente boa. Número 9. Brincadeiras virais perigosas. A internet transformou o tédio adolescente em uma espécie de laboratório de Darwin em tempo real. O que começa como uma ideia estúpida em um quarto de subúrbio, rapidamente se torna uma epidemia global de comportamentos que desafiam a medicina moderna. De repente, as prateleiras de supermercado precisaram de trincos, porque pessoas acharam que seria engraçado lamber potes de sorvete e devolvê-los. Ou pior, ingerir cápsulas de detergente colorido como se fossem guloseimas proibidas. O fenômeno do contágio social não é novo, mas a velocidade da fibra ótica deu a ele uma eficiência perigosa, forçando plataformas e órgãos de saúde pública a intervir com proibições rígidas. Essas restrições surgem porque o cérebro jovem, ainda em desenvolvimento no córtex pré-frontal, prioriza a aceitação do grupo sobre a própria integridade física. Quando o desafio do momento envolve atear fogo no próprio corpo ou dirigir vendado, as leis precisam agir como os pais que esses indivíduos claramente decidiram ignorar. Escolas e espaços públicos agora banem itens inofensivos, simplesmente porque alguém decidiu transformá-los em armas de destruição de reputação ou de esôfagos. É o preço que pagamos por viver em uma era onde o prestígio é medido em visualizações e a inteligência é muitas vezes opcional. No final das contas, se você precisa de um aviso no rótulo dizendo para não comer sabão, talvez o problema não seja o fabricante. Número 8. Som alto em praias e parques. Houve uma tempa em que o som ambiente de uma praia era composto por ondas, gaivotas e talvez um murmúrio distante de outras pessoas. Então a tecnologia decidiu que caixas de som Bluetooth com a potência de um pequeno motor de jato deveriam ser acessíveis a todos. O que era para ser um churrasco em família se transformou em uma guerra de frequências graves onde ninguém ganha. Quando 5 grupos diferentes decidem tocar gêneros musicais opostos ao máximo em um raio de 10 metros, o espaço público deixa de ser um refúgio e se torna um experimento de tortura auditiva. A proibição do som alto em áreas de lazer surgiu como o último recurso para preservar a sanidade coletiva. A ciência por trás do incômodo é simples. O cérebro humano tem dificuldade em filtrar ruídos invasivos que não escolhemos ouvir, gerando picos de cortisol e irritabilidade. Cidades ao redor do mundo começaram a confiscar equipamentos e aplicar multas pesadas porque a etiqueta social se provou insuficiente para conter o entusiasmo de quem acha que o mundo inteiro compartilha seu gosto musical duvidoso. É fascinante como a liberdade individual de uma única pessoa consegue aniquilar o descanso de outras 300 simultaneamente. Graças a quem decidiu que a natureza precisava de uma trilha sonora de batidas distorcidas, agora todos temos que lidar com fiscais medindo decibéis na areia. Nada estraga mais a vibe do que um fiscal com um medidor, mas nada é pior do que ouvir a mesma música de gosto questionável em looping por 6 horas. Número 7. Drones em áreas públicas. Houve um breve período romântico em que os drones eram vistos como brinquedos futuristas inofensivos, capazes de captar imagens cinematográficas de casamentos ou do quintal de casa. Então a realidade bateu à porta, ou melhor, na janela do vizinho. O problema de dar a qualquer pessoa a capacidade de colocar uma câmera voadora a 100 metros de altura é que nem todo mundo tem a maturidade de um diretor de fotografia premiado. De repente, aeroportos precisaram ser fechados porque algum entusiasta decidiu filmar a turbina de um Airbus de perto e
monumentos históricos começaram a sofrer ataques acidentais de plástico e hélice. A física é implacável. O que sobe sem o devido plano de voo geralmente desce sobre a cabeça de um turista desavisado. A biologia humana não evoluiu para monitorar ameaças vindo diretamente de cima, em ambientes urbanos, o que gera uma resposta de ansiedade natural quando ouvimos aquele zumbido de enxame de abelhas mecânicas sobre nossas cabeças. Além da óbvia questão da privacidade, ninguém gosta de sentir que está sendo vigiado por um olho digital enquanto tenta ler no parque. Os drones tornaram-se riscos de segurança nacional. Governos ao redor do mundo criaram zonas de exclusão aérea tão rígidas que hoje, em muitas cidades, você precisa de mais autorizações para decolar um brinquedo de 500 gramas do que para dirigir um caminhão. É o preço que pagamos porque alguém achou que seria uma ideia brilhante sobrevoar a Casa Branca ou um estádio lotado, apenas para ver o que acontecia. Spoiler, o que aconteceu foi uma conta de advogado bem alta. Número 6. Promoções coma à vontade. O conceito de All You Can Eat é um teste psicológico disfarçado de oportunidade gastronômica. Em teoria, é um acordo mútuo de respeito. O restaurante oferece fartura e você consome o suficiente para ficar satisfeito. Mas a biologia do aproveitamento máximo às vezes ignora os sinais de saciedade do estômago. O problema começou quando indivíduos decidiram que o termo vontade incluía levar sacolas plásticas escondidas para encher de camarão ou passar 8 horas sentado na mesma mesa apenas para ver o quão perto do colapso gástrico conseguiam chegar. Restaurantes de sushi e churrascarias tornaram-se campos de batalha onde a lógica econômica foi espancada por pessoas tentando dar prejuízo ao estabelecimento. Essa mentalidade de buffet como um desafio de sobrevivência forçou os proprietários a criarem regras que parecem saídas de um manual de etiqueta vitoriana, como multas por desperdício ou limites de tempo rigorosos. A ciência explica que, diante da abundância extrema, nosso cérebro ancestral entra em modo de estocagem, temendo uma fome que nunca virá. Entretanto, quando essa biologia encontra a falta de noção social, o resultado é alguém tentando equilibrar uma torre de fatias de pizza enquanto reclama que a reposição está lenta. Agora, as letras miúdas nos cardápios são maiores do que a lista de pratos, tudo porque um grupo de pessoas decidiu que o buffet livre era na verdade uma despensa gratuita para a semana inteira. Parabéns aos envolvidos que transformaram um jantar relaxante em uma operação de vigilância contra contrabandistas de coxinha. Número 5. Animais soltos em locais públicos. Todos amamos animais, ou pelo menos deveríamos, mas o conceito de pet friendly foi esticado até o limite por pessoas que acreditam que seu pitbull sem coleira tem o mesmo comportamento social de um diplomata suíço. O que era para ser uma convivência harmoniosa em praças e shoppings virou um caos de alergias, brigas territoriais e presentes deixados no meio do caminho que ninguém pareceu notar. A proibição de animais soltos ou a exigência estrita de focinheiras e guias curtas não nasceu do ódio aos bichos, mas do fato de que nem todo mundo quer compartilhar seu piquenique com um Golden Retriever entusiasmado e babão que ignora o conceito de espaço pessoal. Existe também a questão da segurança biológica e do estresse animal. Colocar um gato que odeia barulho em uma mochila transparente e levá-lo para uma feira lotada não é amor, é um experimento de crueldade em nome de fotos bonitas. Quando prefeituras começam a banir animais de certas áreas, geralmente é porque o histórico de incidentes, de mordidas a ataques a animais silvestres locais, tornou-se insustentável. A psicologia do dono de pet muitas vezes sofre de cegueira seletiva, onde as falhas de comportamento do animal são vistas como personalidade, enquanto para o resto da população são apenas riscos ocupacionais. Graças a quem acha que regras de coleira são meras sugestões, agora os animais educados pagam o pato, às vezes literalmente. Número 4. Laser em shows e jogos. Houve uma época em que apontadores laser eram apenas ferramentas de escritório para professores destacarem gráficos de pizza em salas de reunião escuras. Mas, como toda tecnologia compacta e divertida, ela caiu nas mãos de quem confunde entretenimento com sabotagem visual. Em estádios de futebol, o feixe verde brilhante deixou de ser uma curiosidade e virou uma arma tática para cegar goleiros no momento do pênalti. Em shows, artistas começaram a ser caçados por pontos luminosos que, além de irritantes, representam um risco real de danos permanentes à retina. A física da luz concentrada não perdoa. O que parece uma brincadeira de 1 segundo pode resultar em uma mancha eterna na visão de alguém. A proibição rigorosa do porte de lasers em eventos de grande porte surgiu porque o bom senso foi derrotado pela vontade de estragar a experiência alheia. Não bastasse o perigo nos palcos e gramados, alguns gênios da aviação amadora decidiram que seria fascinante apontar lasers em cabines de helicópteros e aviões em pleno
pleno voo. A biologia ocular, despreparada para lidar com uma intensidade de luz 1000 vezes superior à do Sol incidindo diretamente na pupila dilatada, entra em colapso. Por causa dessa obsessão por marcar alvos humanos, hoje você corre o risco de ser expulso de um estádio ou até preso por portar um objeto que cabe no chaveiro. É a prova de que não podemos ter coisas legais porque alguém sempre decide que o modo vilão de filme B é a melhor forma de passar o domingo. Número 3. Entrada de garrafa térmica em eventos. Você só queria manter sua água gelada durante um festival de música sob o sol de 40 graus. Parece um plano razoável, certo? O problema é que a garrafa térmica, em sua estrutura robusta de aço inoxidável e isolamento a vácuo, é tecnicamente um projétil de elite se lançada da pista em direção ao palco. Além disso, a segurança de eventos descobriu que o interior dessas garrafas era o esconderijo perfeito para tudo menos água, de destilados caseiros a itens que a vigilância sanitária preferiria nem classificar. O que era um acessório de hidratação tornou-se um pesadelo de logística e segurança, levando à proibição generalizada em arenas e estádios. Essa restrição irrita o público consciente, mas é o resultado direto de décadas de pessoas arremessando objetos pesados quando sua banda favorita não tocava o bis ou quando o juiz marcava um impedimento duvidoso. A psicologia das multidões mostra que, sob efeito de adrenalina e álcool, objetos inanimados ganham asas com uma facilidade assustadora. Ao proibir a garrafa de metal, a organização do evento não está tentando te matar de sede, embora os preços da água lá dentro sugiram o contrário, mas é garantindo que o guitarrista não termine a noite com uma concussão causada por um recipiente de 1,2 litro de cor azul metálica. Basicamente, estamos todos bebendo água quente em copos de plástico descartáveis porque alguns indivíduos agiram como se estivessem em um cerco medieval, não em um show de rock. Número 2. Uso de patinete elétrico sem regras. O patinete elétrico prometeu revolucionar a mobilidade urbana, transformando adultos em executivos ágeis deslizando pelo asfalto. Na prática, transformou as calçadas em um cenário de Mad Max em miniatura. Sem uma regulamentação inicial, os usuários decidiram que as leis da física e do trânsito eram meras sugestões artísticas. Tivemos patinetes voando a 40 km por hora entre pedestres idosos, pessoas andando em dupla ou trio em um veículo projetado para um, e o abandono de milhares de unidades no meio de ciclovias como se fossem lixo tecnológico descartável. A falta de noção foi tão sistêmica que cidades inteiras, de Paris a São Paulo, precisaram banir ou restringir severamente o serviço da noite para o dia. O problema central não era o motor elétrico, mas o efeito videogame que o patinete exerce sobre o cérebro humano. Ao subir naquele deck estreito, o usuário parece perder a noção de que ainda é um corpo frágil, vulnerável a buracos e portas de carros abrindo após uma sequência interminável de dentes quebrados e atropelamentos bizarros de turistas. As prefeituras entenderam que o ser humano médio não pode ter acesso à velocidade sem um conjunto de multas pesadas para acompanhá-la. O que poderia ser uma solução elegante para o trânsito virou um estorvo público, porque o conceito de compartilhamento foi interpretado por muitos como: posso largar isso no meio da sua garagem se eu quiser. Agora, para usar você precisa de quase tantas regras quanto para pilotar um caça. Tudo graças aos pilotos de calçada que achavam que eram invencíveis. Número 1. Churrasqueira em sacada de prédio. O sonho da casa própria muitas vezes vem acompanhado do desejo ardente, literalmente, de grelhar uma carne no domingo. No entanto, morar em um ecossistema vertical exige uma compreensão de física básica que muitos entusiastas do carvão preferem ignorar. O problema de instalar uma churrasqueira improvisada em uma sacada que não foi projetada para isso é que a fumaça e a fuligem não desaparecem magicamente no éter. Elas sobem, entram pela janela da vizinha do 12º andar e transformam as cortinas de seda dela em um defumador de bacon. A biologia do olfato humano é extremamente sensível, e o que para você é o cheiro do paraíso, para o resto do condomínio é um alerta de incêndio iminente ou apenas um incômodo respiratório persistente. As proibições rigorosas em regimentos internos e leis municipais surgiram após incidentes que variam de fachadas de prédios manchadas de preto a incêndios reais causados por brasas levadas pelo vento. Existe uma razão pela qual as áreas de churrasco ficam no térreo ou em coberturas técnicas. A exaustão precisa de engenharia, não apenas de uma grelha equilibrada em cima de um tijolo. Quando alguém decide que está tudo bem queimar madeira em um espaço confinado e cercado por vidros, a segurança estrutural e a paz da vizinhança pedem demissão. No final das contas, as regras existem porque o seu vizinho não deveria ser obrigado a saber o ponto da sua picanha apenas pelo cheiro que impregnou no sofá dele.
dele. E você, já teve que lidar com uma regra absurda no seu prédio ou cidade só porque alguém decidiu testar os limites do caos? Ou talvez você tenha sido a pessoa que, sem querer, inspirou uma nova linha no manual de instruções? Conte sua história nos comentários. Adoro ler sobre como a criatividade humana para confusão consegue superar qualquer legislação. Vamos rir um pouco da nossa própria falta de noção coletiva. É tudo por hoje. Farei vídeos semelhantes no futuro. Inscreva-se para assisti-los.